Obrigado. Agradecemos em nome dos serviços de ginecologia e obstetrícia, mais da mastologia, da cirurgia oncológica, da cirurgia geral, a oportunidade de apresentar esta nova metodologia na detecção de possíveis metástases e que impacto isto vai dar. A contribuição, sem dúvida nenhuma, maior é do Serviço de Medicina Nuclear, que prontamente fez com que este aparelho pudesse ser colocado em funcionamento. O professor Spiro e seu grupo de trabalho, colocando uma quantidade mínima de radiação, em média 5 milicuries, assustou muita gente lá no bloco, porque mesmo com uma quantidade pequena, o barulho é grande e a detecção habitualmente é muito fácil de ser feita com um probe intraoperatório. Os serviços que se beneficiaram com isso foram basicamente aqueles que tratam de melanoma, no caso os doutores Oli e doutor José Ricardo junto comigo, e o serviço de mastologia. Entretanto, o serviço de proctologia também tem utilizado isso para a detecção de linfonodos ou disseminação linfonodal. Sabidamente, as dissecções retirando um linfonodo que provaria que a disseminação ocorreu é menos mórbida do que fazer linfadenectomias profiláticas. Entretanto, nós queremos saber como se faz isso e que impacto tem diante dessas neoplasias todas. O serviço de de cirurgia torácica também vai fazer isso, e o serviço de ginecologia com o doutor Ricardo também já faz esse tipo de abordagem para ser mais econômico nas incisões. Então, com a palavra, o doutor Oli, que vai explicar, e todos nós vamos falar no máximo 12 minutos, o Oli vai ocupar um pouquinho mais de espaço, explicar o que é este linfonodo sentinela, qual é a metodologia disso tudo. E depois faremos um debate com as perguntas que eu já planejei, que eu fiz há pouco, e que nenhum deles ainda tiveram contato. Obrigado. Muito obrigado ao seu. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar rapidamente prestando uma pequena homenagem a uma pessoa ausente. O linfonodo sentinela no nosso hospital começou muito pouco tempo depois que ele começou a ser empregado no mundo, que foi em 1992, e começou rapidamente por conta do professor Renato Amaral, que nos melanomas, mesmo na época não dispondo de toda a tecnologia, já incentivava e usava este método. Vamos tentar falar sobre o que é o método, o que é o linfonodo sentinela. Eu pretendo, nesses poucos minutos, então, abordar rapidamente o sistema linfático, o comprometimento do sistema linfático em neoplasias, alguma coisa a respeito das linfadenectomias radicais, as fontes de erro associadas às linfadenectomias radicais, os fundamentos do método linfonodo sentinela, a técnica e as controvérsias, rapidamente, as que dizem respeito ao tema. Como todos vocês sabem, o sistema linfático é um sistema de drenagem de macromoléculas e de células anormais no nosso organismo, que está disseminado em todo o nosso corpo, com exceção do sistema nervoso central, que não tem linfáticos, da medula óssea, que também não tem linfáticos, né? Mas em alguns órgãos, como por exemplo a pele, a densidade dos capilares linfáticos é até maior do que a densidade de capilares propriamente ditos. Nós temos no organismo 3 grandes bases linfonodais, ainda que não sejam as únicas, mas é a base linfonodal do pescoço, que possui entre 40 e 60 linfonodos de cada lado, a base inguinal, que tem de 15 a 35 linfonodos, e a base axilar, que tem também de 15 a 40 linfonodos, esta base. As neoplasias malignas se disseminam depois da invasão local de 2 maneiras, ou por uma disseminação linfonodal ou por uma disseminação tecidual, sistêmica, chamada sistêmica.
Nós sabemos já há mais de um século que os tumores apresentam uma incompetência muito grande em se sediar e em produzir metástases em qualquer lugar. Isso porque já se sabe que há muitas células neoplásicas circulando na circulação sistêmica e isto resulta num número relativamente pequeno quando comparado a esse número de células circulantes de metástases sistêmicas. O fato é que essa incapacidade tumoral é menor nos linfonodos do que nos órgãos-alvos para um número muito grande de tumores. Então, esses números, que não são exatamente uma sequência temporal, eles acabam por representar uma sequência clínica de apresentação de um número grande de pacientes, ou seja, um número grande de tumores acaba por, primeiramente, metastatizar para linfonodos, para somente depois metastatizar sistemicamente. Quase todos os tumores sólidos epiteliais têm essa característica, e aí a gente pode falar em todo o trato aerodigestivo superior, em todo o trato digestivo, na mama, que é extremamente frequente, e algumas exceções, alguns sarcomas, importante é o osteosarcoma, tumores do sistema nervoso central, o motivo eu já disse, não tem drenagem linfática, os tumores são muito mais perigosos por disseminação local, e os linfomas que não têm, a disseminação deles é primariamente nos linfáticos e não é secundariamente nos linfáticos. Isso faz com que, desde o século passado, um conceito de cirurgia oncológica fosse a pedra fundamental no tratamento cirúrgico das neoplasias, que é a retirada das lesões com margem cirúrgica, acompanhado da ressecção de todos os linfonodos da cadeia da base linfonodal, que supostamente drenava esta neoplasia. Aqui os senhores têm um exemplo de uma neoplasia na região inguinal, retirada com margem livre e acompanhada de uma linfadenectomia que vai até a bifurcação da artéria aórtica. O grande problema das linfadenectomias é que elas possuem morbidade elevada. Até de 20% a 40% das neoplasias, e isso vale mais para a linfadenectomia inguinal, apresentam um edema linfático que pode ser subclínico ou pode ser, inclusive, muito desabilitante para os pacientes. Deiscência, infecção, disfunção nervosa são também muito frequentes, variando na literatura de 9% a 30%. As linfadenectomias radicais podem ser divididas em dois tipos: nas profiláticas, quando nós operamos um paciente, retiramos os linfonodos de um paciente que não tem linfonodo palpável, ou seja, eles são N0 no pré-operatório. Qual é o problema relacionado com esse tipo de abordagem? É que em até 80% dos casos não há nenhuma metástase na base linfonodal. E a conclusão, após o procedimento, é que nós fizemos um procedimento em vão, porque se não havia nenhum comprometimento, não havia necessidade da cirurgia. E o outro tipo de linfadenectomia é a chamada eletiva. São pacientes que têm linfonodos palpáveis no pré-operatório. E qual é o grande problema associado a essa linfadenectomia? É que quando os linfonodos já são palpáveis clinicamente, de 75% a 80% dos pacientes eles já têm estádio 4. E, portanto, a linfadenectomia também é um procedimento fútil. O grande problema das linfadenectomias radicais é que a drenagem linfática, diferentemente do que se pensava há algumas décadas, ela é imprevisível somente com bases anatômicas. E isso essa assertiva, vale com muito mais força para essas regiões achuradas aqui, que são a cabeça, o pescoço e o tórax, onde zonas de drenagem ambígua, drenagem não usual, linfonodos em trânsitos, como o epitoclear, poplite e outros, são o primeiro linfonodo afetado. E se nós não tiramos na cirurgia o primeiro linfonodo afetado, nós também estaremos fazendo uma cirurgia em vão. Isso faz com que, quando a gente examina com linfocintilografia, que é um exame muito confiável para detectar a drenagem linfática de uma determinada região do corpo, nós tenhamos uma variação em relação à avaliação clínica, uma variação que é muito grande. E vejam que, no total, nós temos uma discordância de 41% entre a avaliação prévia do cirurgião e mudando a terapêutica em 33% dos casos. Ou seja, muitas vezes o cirurgião acha que um tumor originado no quadrante superior esquerdo do tronco, né, por exemplo, região inframamária, ele deveria, pelos conhecimentos anatômicos, drenar para a região axilar, mas ele não drena, ou ele drena para axilar, ou drena para as duas regiões axilares, ou drena para a região inguinal.
Isso fez com que, em 1992, um cirurgião americano de Santa Mônica, Donald Morton, começasse com as bases do que se chamou de linfonodo sentinela. Ele, na verdade, evoluiu um conceito já utilizado previamente na urologia, por ocasião do tratamento de tumores de pênis, em que se sabia que os tumores drenavam constantemente para o mesmo linfonodo, naquela ocasião chamado de linfonodo de Cabanas. Donald Morton, que é um cirurgião que trabalha muito com o tratamento de melanoma, começou a estudar, então, como é que se poderia identificar o primeiro linfonodo que drena uma determinada região, aqui especificamente da pele. E os fundamentos do método, então, é de que cada região anatômica drena linfa primária e constantemente para um ou mais linfonodos, chamado linfonodo sentinela. Por que recebeu esse nome? Porque da mesma maneira que o sentinela na frente de um castelo medieval avisava quando vinham tropas estrangeiras, esse linfonodo teria, para nós, cirurgiões médicos, a função de nos avisar quando o linfonodo, o sistema linfonodal está comprometido ou não em pacientes que não tinham linfonodo clinicamente palpável, não tinham clinicamente comprometidos. E o seguinte é o que eu acabei de comentar com os senhores, que o linfonodo sentinela não pode ser identificado só pelo conhecimento anatômico, a margem de erro é muito alta. Bom, os fundamentos da utilização desse método é que a ausência de metástase no primeiro linfonodo sentinela ou nos primeiros linfonodos, chamados linfonodos sentinelas, deverá garantir o mesmo status na base linfonodal. O nosso grande problema é o falso negativo, ou seja, tirar o linfonodo, esse linfonodo não ter metástase, nós deixarmos o paciente sem a cirurgia complementar, a linfadenectomia, e na verdade o paciente tinha comprometimento linfonodal em outro linfonodo daquela base. Isso deve, pelos métodos que se emprega atualmente, ser menor do que 2%, e isso fica por conta de metástases em trânsito, recorrências locais de neoplasias, principalmente das mais agressivas, e falha na identificação patológica, coisa que a gente tem hoje quase que zerado, porque o linfonodo sentinela sofre um tratamento muito especial na patologia, muito diferente daquele que sofrem os linfonodos de uma linfadenectomia. Quando nós entregamos 25 linfonodos para serem examinados, esse exame é feito por dissecção e por hematoxilina e eosina, pois que qualquer outro método seria de um custo muito elevado. Quando nós entregamos 1, 2 ou 3 linfonodos sentinela, o patologista pode cortar o linfonodo sentinela a cada 2 milímetros, produzindo assim 6, 7, 8 lâminas, e além disso fazer exame imunistoquímico de cada uma dessas peças. A linfadenectomia seletiva, chamada retirada do linfonodo sentinela, é muito menos mórbida do que a linfadenectomia radical. É evidente, retirar 1, 2 ou 3 ou 4 linfonodos é muito menos mórbido do que tirar a base linfonodal interna. O edema linfático ocorre em 1,7%, o porte cirúrgico é muito menor e em muitas ocasiões a gente consegue fazer essa cirurgia com anestesia local. O status do linfonodo sentinela pelo tratamento histopatológico que sofre, é mais representativo do comprometimento linfonodal do que a própria linfadenectomia. Por quê? Por causa da drenagem em trânsito e por causa dos métodos de diagnóstico histopatológico aos quais eu já me referi. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, num estudo feito por este grupo, se mostrou que em pacientes que iam à linfadenectomia eletiva, ou seja, não tinham linfonodos palpáveis, e iam à linfadenectomia mesmo assim, com melanomas com 1 a 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, tinham um comprometimento de 5% nessa espessura e 19% nessa espessura. E no grupo que era observado, havia linfonodos, os linfonodos cresciam no futuro, porque não eram palpáveis no primeiro momento, em 13% e 27%, mostrando que essa discrepância ficava por conta de linfonodos que tinham sido examinados, mas que não que tinham sido considerados negativos, mas que no exame posterior eles apresentavam realmente neoplasia. Qual é a técnica que nós utilizamos para identificar qual o linfonodo sentinela? Ela se baseia na injeção perilesional, no caso dos melanomas, ou pericicatricial, nos casos de melanomas que já foram excisados, que corresponde à maioria dos melanomas, ou periareolar, ou peritumoral, no caso da mama,
com um contraste radioativo, que é o tecnécio 99 ligado a dextran ou microagregado de albumina. Logo após essa injeção, se realiza um mapeamento cintilográfico, ou seja, o paciente na câmara, no serviço de medicina nuclear, realiza uma cintilografia, uma linfocintilografia. E isso vai determinar para onde o fluxo linfático está indo e qual a base linfonodal acometida, e mais ainda, dentro dessa base, quantos linfonodos, em que localização estão os linfonodos que são os primeiros a receber o contraste radioativo. Bom, durante a operação, nós examinamos a base linfonodal, injetando antes, ou perilesional, nas mesmas regiões em que foi injetado o contraste radioativo, um contraste chamado azul patente. E durante a operação, então, nós identificamos o linfonodo sentinela, auxiliados não só pela visualização, porque a cor do azul nos ajuda muito a encontrar o linfonodo sentinela, mas também com um detector portátil de radiação gama, a qual o professor Renato se referiu no início, que o Hospital de Clínicas conta há quase um ano com esse aparelho. Antes nós trazíamos o aparelho de fora para fazer essa pesquisa e hoje nós temos no hospital disponível um aparelho de primeira linha. Este é o chamado mapeamento cintilográfico, né, em que vem o paciente que tem, é difícil de imaginar aqui, mas é no calcanhar a lesão que foi injetada, a gente vê o caminho linfático, né, esse é o vaso linfático chamado vaso linfático sentinela, e que vai então ter dois hotspots, dois linfonodos muito corados, chamados quentes, né, na região inguinal, e esses são os linfonodos que deverão ser então biopsiados. A injeção do azul patente feita em torno da cicatriz ou da lesão, no caso da mama periareolar ou peritumoral, e este é o equipamento que nós dispomos, um equipamento muito sensível e muito bom, né, que está disponível hoje aqui no Hospital de Clínicas, né. E esse é o exame intraoperatório, então, utilizando este aparelho, nós procuramos a zona de maior radiação, né, e também procuramos visualmente um linfonodo que esteja corado com aquela substância, o azul patente, que é injetado previamente. Aqui se vê melhor, mais aproximação, um linfonodo azul com os vasos linfáticos aferentes e eferentes. A vantagem do uso dos dois métodos, nós poderíamos chamar de 3 métodos, porque é mapeamento cintilográfico, gama-probe e azul de metileno, é que nós conseguimos identificação dos linfonodos sentinelas em mais de 96% dos casos. O contraste radioativo fica retido no linfonodo sentinela por várias horas, diferentemente do azul, que fica somente algumas horas. E o azul, então, é feito no intraoperatório, e o azul passa do primeiro linfonodo para os linfonodos seguintes, em alguns minutos, e é por isso que a gente faz no intraoperatório. A cintilografia determina a identificação da base, e o detector auxilia no intraoperatório, e aqui já estou me repetindo. Nós temos dados de literatura que mostram que a gente encontra um linfonodo sentinela em 72% dos casos. A minha impressão é que essa não é a experiência aqui do hospital. 2 linfonodos em 20%, 3 linfonodos em 8%. Eu acho que nós encontramos mais, e há trabalhos recentes na literatura mostrando que a gente deve excisar sim os linfonodos secundários, né, que pode ser em número de 4 ou 5, quando eles estão ou corados ou quentes ao exame intraoperatório, eles devem ser excisados, por isso aumenta a capacidade do método de detectar metástase. A biópsia do linfonodo sentinela permite um estadiamento acurado, com determinação do prognóstico, permite identificação precoce de metástases linfonodais para identificar, então, linfadenectomia, agora não profilática e nem eletiva, uma linfadenectomia realizada para tratamento terapêutica para pacientes que têm base linfonodal comprometida. Identifica pacientes que podem se beneficiar de terapia adjuvante, porque há um estadiamento superior, se nós considerávamos negativos linfonodos pela palpação, e agora temos um linfonodo sentinela positivo, por exemplo, no melanoma, esse paciente passará de estadio 1 ou 2 para estadio 3. O linfonodo sentinela permite que a gente tenha populações homogêneas para protocolos e análise de resultados, porque o estadiamento fica mais acurado. Só para confirmar o que eu estou dizendo,
o status do linfonodo sentinela no melanoma é o mais importante fator preditivo de sobrevida nos estádios 1 e 2. Nenhum outro, nem microestadiamento, nem Breslow, nem Clark podem predizer tão bem a sobrevida de pacientes quanto o linfonodo sentinela. A sobrevida em 3 anos, quando o sentinela é positivo, estadio 3 é de 70%, e quando o linfonodo é negativo, é de quase 100%. Não há método alternativo no momento para se identificar o linfonodo sentinela, vários trabalhos têm aparecido na literatura. O PET scan foi avaliado e ele pode mostrar metástases linfonodais de até 3 milímetros, mas um trabalho recente avaliando o desempenho do PET scan não recomenda que ele substitua este método ao qual me referi. As controvérsias que envolvem o uso do linfonodo sentinela são de que nós chamamos de micrometástase, metástase menor de 1 milímetro, macrometástase, metástases maiores do que 1 milímetro, e metástases ocultas, aquelas que não aparecem na hematoxilina e eosina, e só aparecem no exame imunohistoquímico. Qual é o significado clínico das metástases ocultas, nós não conhecemos perfeitamente. Nós temos alguns números, nos guiamos por ele. Por exemplo, no melanoma, uma metástase oculta significa uma chance de que um outro linfonodo daquela cadeia linfonodal esteja comprometido em aproximadamente 6% dos casos. O que faz com que alguns pacientes desejem, ou alguns médicos desejem, completar a linfadenectomia e outros optem por um tratamento de observação. A identificação intraoperatória da metástase é um tema de controvérsia também, talvez seja abordado quando da mama, do melanoma, o status hoje é de que não se faz identificação intraoperatória, se retira o linfonodo sentinela, se manda para a patologia para que ele seja tratado da maneira como eu falei, cortado de 2 em 2 milímetros, e só alguns dias depois a gente tenha o resultado do exame histopatológico. E existe também a dúvida de que se o azul patente, sem o uso do gamma probe, do detector portátil de radiação gama, possa ser suficiente para as extremidades, é praticamente uma questão superada, principalmente para nós aqui que hoje dispomos deste recurso. Como perspectiva deste método, existe um trabalho em andamento. Esse trabalho teve uma análise interina no final do ano passado, que nós que trabalhamos com melanoma, para nós foi muito bem-vinda, corroborou a nossa indicação de linfonodo sentinela, posto que mostrou que pacientes que têm linfadenectomia indicada pelo linfonodo sentinela têm um maior tempo livre, maior intervalo livre de doença do que aqueles simplesmente observados. E há uma perspectiva também, já mencionada pelo professor Alceu, de que se usa o linfonodo sentinela em outros tumores sólidos que têm disseminação preferencial para linfonodos. Aqui no hospital já teve trabalho do serviço de proctologia, o uso em tumores de cólon vem sendo exaustivamente estudado, o uso em tumor de estômago vem sendo estudado, quase todos os tumores sólidos têm tido trabalhos em relação à aplicação desse método que poupa o paciente de cirurgias mais radicais e tem todas as vantagens que eu mencionei. A seguir, então, o Dr. José Ricardo vai nos apresentar uma das utilizações importantes do linfonodo sentinela, que é o melanoma. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A minha ideia é apresentar rapidamente qual é a utilização do linfonodo sentinela especificamente no tratamento do melanoma, quais são suas vantagens, por que se usa, por que não se usa, em que casos devemos usar e como devemos atuar frente aos resultados que esse exame nos traz. A minha ordem de apresentação vai ser essa aqui, colocada no diapositivo. E eu acho importante ressaltar, iniciando essa conversa, a situação de um conceito novo trazido para resolver um problema muito antigo. Isso é a essência do linfonodo sentinela. A gente tinha um grande problema em fazer cirurgias excessivamente agressivas e ter a desilusão de depois de examinar a peça e ver que aquela peça não tinha
neoplasia nos seus linfonodos. E isso é muito frustrante para quem opera, e principalmente sabendo que essa cirurgia era uma cirurgia potencialmente mórbida para o doente, trazendo eventualmente até morbidade a longo prazo. Esse conceito novo do linfonodo sentinela resolveu de uma forma muito simples e diria até muito elegante esse problema de identificar qual é o grupo de pacientes que se beneficia e qual é o grupo de pacientes que não se beneficia dessa cirurgia mais extensa na ressecção dos linfonodos. Qual é a principal base desse conceito? A principal base é que o local de drenagem é sempre o mesmo. Isso é uma coisa que a gente não sabia. A gente não sabia que uma determinada área da pele drenava especificamente para um pequeno grupo de linfonodos. Se achava antes que essa drenagem era aleatória e iria para toda a base linfonodal. Então, a base do tratamento, da utilização do linfonodo sentinela, especificamente no melanoma de pele, é essa. E a segunda base é de que a disseminação dentro da base linfonodal se dá passo a passo. Quer dizer, o primeiro linfonodo que está contaminado pela neoplasia é o sentinela, e somente outros linfonodos estarão comprometidos como consequência, na sequência dessa disseminação. Então, é passo a passo que isso ocorre. Isso aí que permite dizer que a gente, biopsiando um linfonodo sentinela negativo, a gente permite-nos dizer de que os demais linfonodos estarão também negativos. Isso são dois princípios fundamentais, e quando a gente for examinar no final dessa conversa as recidivas após linfonodos negativos, a gente vai ter que questionar esses princípios. Por que sim, né? Por que fazer? Por que fazer essa técnica? Primeiro, porque a incidência de metástases naqueles pacientes com melanoma estágio 1 e 2, estágio 1 e 2 significa melanomas que clinicamente nós não palpamos linfonodos comprometidos, linfonodos patológicos, e não existe evidência de metástase sistêmica. Então, somente entre 5% e 20% desses pacientes apresentam linfonodos com metástase do melanoma. Portanto, se nós formos fazer a linfadenectomia em todos os pacientes, nós estaremos operando indevidamente de 80% a 95% dos pacientes. Indevidamente porque esses linfonodos estarão livres de doença. Para que serve o exame físico? Infelizmente, o exame físico é muito pobre nessa situação. Em 25% dos casos, o exame físico nos dá um falso negativo. Quer dizer, a gente acha que não tem nada, mas tem. E também em 25% dos casos, aqueles linfonodos que nos parecem comprometidos, na verdade, não estão. Então, o exame físico é pobre em determinar, principalmente naqueles casos de patologias mais iniciais. Quais são as opções terapêuticas que nós temos no melanoma? Radioquimioterapia, infelizmente, tem uma resposta muito pobre. Então, portanto, o melanoma é uma doença de tratamento basicamente cirúrgico, ou primariamente cirúrgico. E o tratamento, principalmente da doença metastática inicial, na base linfonodal, tem uma resposta muito pobre a rádio ou quimioterapia. Então, são armas que nós não dispomos no tratamento específico desse tipo de doença. A cirurgia ainda é, e possivelmente ainda vai persistir, sendo por muito tempo a principal base de tratamento. Então, nós temos que melhorar a sua qualidade e melhorar a indicação dos casos que se beneficiam da cirurgia. Ainda dentro desse bolo de por que fazer, porque além dessa incidência baixa, conforme foi dito anteriormente, de 5% a 20% de metástases linfonodais, nós ainda temos a grande morbidade, como o Dr. Oli falou anteriormente, das linfadenectomias radicais. Aqui no hospital nós fizemos um levantamento há algum tempo atrás, e nós tínhamos, por exemplo, na linfadenectomia inguinal, uma incidência de infecção
deferida operatória de 40%. São infecções de difícil tratamento porque expõem os grandes vasos da coxa e, eventualmente, com complicações importantes nessa área. Essa é uma grande questão. O linfonodo sentinela traz impacto na sobrevida desses doentes. Nós sabemos que o número de linfonodos que são encontrados na base linfonodal é um fator prognóstico independente. Então, teoricamente, quanto mais cedo nós conseguirmos abordar esta base linfonodal, menor o número de linfonodos encontrados nós teremos nesta base. A resposta dada a essa pergunta, me parece, já foi dada, embora haja discussão a respeito, por esse grupo. Esse provavelmente é o estudo mais importante publicado nessa área, foi publicado pelo grupo multicêntrico do trial de linfadenectomia de linfonodo sentinela, que foi chefiado pelo Dr. Morton, e participam grandes centros com grande experiência no tratamento desse tipo de patologia. Foi publicado na New England do ano passado, e eu recomendo aos senhores, que não teve acesso ainda a esse estudo, que o leiam, é muito interessante. Esse estudo englobou 1.269 pacientes e a principal tônica do estudo era pacientes com melanomas de espessura intermediária, isto é, entre 1 e 4 milímetros, eram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo onde eles eram observados, pacientes com ausência de sinais clínicos de metástases linfonodais. Um grupo eles eram observados e se ao longo da observação surgisse evidências clínicas de metástases na base linfonodal, eles então eram submetidos à linfadenectomia radical. Num outro grupo, eles eram submetidos ao linfonodo sentinela e, na presença de linfonodo sentinela positivo, eles eram submetidos à linfadenectomia daquela base linfonodal. E o que nós temos, então? Que a sobrevida de 5 anos naqueles pacientes com linfonodo sentinela e mais linfadenectomia, que esse é o grupo que nós queremos tratar. Esse é o grupo que nos interessa, aqueles pacientes que a gente detectou precocemente o linfonodo positivo. Então, neste grupo, a sobrevida em 5 anos foi de 72%, enquanto que no grupo em que ficou em observação e surgiram os linfonodos metastáticos ao longo da observação, essa sobrevida foi de 53%, uma diferença significativa. Então, esses dois grupos são os grupos que nos interessam comparar. E isso, me parece, é o principal resultado que esse estudo nos traz, mostrando que, do meu ponto de vista, realmente existe um impacto na sobrevida desses pacientes quando a gente faz a técnica do linfonodo sentinela. Além disso, corroborando esse achado, a sobrevida é igual nos linfonodos sentinelas falso-negativos e naqueles que foram à linfadenectomia e observação. Isso significa o quê? Que observar, porque o falso negativo, na verdade, é a mesma coisa que observar. Ele se comportou igualmente como aqueles que foram observados e posteriormente houve uma recidiva. Além disso, a sobrevida é igual nos pacientes com linfonodo negativos, do sentinela negativo, e naqueles em que a observação ao longo do tempo não mostrou recidiva da doença. Então, mostra também a alta especificidade do método. E, ainda por cima, o grupo de observação, quando foi operado, ele sempre apresentou uma doença mais avançada, um número maior de linfonodos positivos do que naqueles pacientes levados à linfadenectomia após a detecção de um linfonodo sentinela positivo. Então, eu acho que esse conjunto de informações é extremamente importante para a gente avaliar a validade do estudo e o impacto do método, aliás, e o impacto que esse método traz na sobrevida desses doentes. Quando fazer? Essa é uma longa discussão. Aqui nós temos uma incidência de linfonodos positivos de acordo com a espessura do tumor principal. E nós vemos que embora o melanoma tenha uma fama de ser
uma neoplasia de comportamento aleatório, a gente vê que não é tão aleatório assim. Existe uma relação direta entre espessura e incidência de linfonodo positivo. Uma grande discussão é aqui. Vale a pena fazer linfonodo sentinela em pacientes com melanomas finos, onde a incidência é baixa? As recomendações da maior parte dos estudos dizem que não vale a pena, porque na ausência de fatores de risco para esse melanoma, como ulceração, etc., e outros fatores de risco, a chance da gente encontrar uma positividade aqui seria da ordem de 3 a 7%. Eu, pessoalmente, sempre questiono isso. Acho que 3 a 7% é um percentual muito elevado quando está se pensando que não existe outro tipo de tratamento possível para esse tipo de doença, com impacto importante. Então, eu acho que principalmente esse dado deve ser questionado e quando a gente está construindo o protocolo, na construção do protocolo de tratamento do melanoma aqui no hospital, eu sempre fui de opinião de que a gente deve oferecer esse método também para esse grupo específico de pacientes. Infelizmente, aquele estudo que eu referi anteriormente, não englobou pacientes com melanomas finos, que eu acho que seria a grande informação que nós temos, mas ele só englobou pacientes com melanomas acima de 1 milímetro. Como fazer? Acho que o Oli já explicou, eu não quero ser repetitivo, mas a gente não pode esquecer que é uma cirurgia minimamente invasiva e, portanto, é uma cirurgia de baixa morbidade. Ela pode ser feita, na maior parte das vezes, com anestesia local, ou se com anestesia geral, em regime ambulatorial, o paciente vai para casa, não precisa internação, é uma coisa bastante simples. A importância da linfoscintigrafia é crítica na identificação da base linfonodal correspondente. A associação entre o uso de corante com radioisótopo aumenta significativamente a acurácia do método, então é a melhor forma de fazê-lo e deve ser usado o máximo possível. Felizmente, nós dispomos hoje do radioisótopo, e desde a publicação do Dr. Morton, nós vínhamos fazendo esse método exclusivamente com o corante e, eventualmente, a gente tem dificuldade de encontrar, principalmente na axila, que é um pouco mais difícil. Deve-se evitar, isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar, deve-se evitar as ressecções amplas do tumor primário antes de fazer o linfonodo sentinela, porque isso aí pode alterar o ponto de drenagem onde a gente vai injetar depois o contraste. Então, estou concluindo. Isso é uma recomendação importante. A primeira ressecção deve ser restrita. Aqui é uma comparação entre a incidência de complicações, comparando o linfonodo sentinela com as linfadenectomias. Vejam a diferença de percentuais, é muito importante, portanto, validando também o método. Por que não fazer? Muitos dizem que não deve fazer porque as recorrências elas podem ser bastante altas e, portanto, o chamado falso negativo. Muitas vezes esse falso negativo é um falso negativo patológico, são tumores que não foram detectados. Há discussão se tem impacto na sobrevida, mas me parece que aquele estudo responde essa pergunta. E a grande vantagem é que estabelece um prognóstico nesse paciente. Dentro do protocolo de tratamento de melanoma aqui do hospital, o linfonodo sentinela é parte desse protocolo e está sendo feito correntemente, acho que semanalmente, a gente faz 1 ou 2 casos aqui no hospital nos últimos tempos. Tem muitas peculiaridades que devem ser discutidas. O linfonodo positivo ele deve ser seguido de uma linfadenectomia. Talvez a gente tenha exista um caso em que não seja necessária essa linfadenectomia. Existem peculiaridades em relação a regiões anatômicas, existem peculiaridades, eventualmente ele possa ser substituído por punção aspirativa. Será que o PCR ele tem o mesmo efeito do anátomo patológico, eventualmente ele não será mais sensível?
A questão dos linfonodos negativos, se ele é realmente negativo ou um falso negativo, e se a base linfonodal que foi toda ressecada, ela realmente é negativa ou é um falso negativo. Enfim, acho que parece que é um tema bastante interessante, mas é um tema que trouxe um impacto diferente e trouxe uma nova luz no tratamento desses pacientes. Acho que é isso em relação a melanoma. Acho que o professor Xavier vai apresentar a mama. Né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite para participar do Ground Round. As verdades já ditas aqui, elas não vão ser repetidas, nós pretendemos fazer de modo bastante objetivo a apresentação, já que o professor Alceu pediu mais a validação do método na área da mastologia. Desculpe, eu estou resfriado, então a voz não está muito bem. Bem, nós vamos então, em função desses resultados dos colegas apresentados, fazer a nossa apresentação da validação do método. Nós vamos dar a validação, nós vamos fazer então a apresentação da técnica, material utilizado, os resultados de maneira bem simples. Aqui a injeção. Nós fizemos a nossa tese, iniciamos no século passado. Veja bem, em 98 nós montamos o nosso trabalho, fizemos a pesquisa em 99 e 2000, defendemos a tese no final do ano. Bem, aqui nós usamos sempre, e isso a validação vale para a metodologia usada. Nós usamos sempre, então, peritumoral e na frente do tumor, então, praticamente 5 pontos, 2 ml em 0,4, fração de 0,4. Então, seja o azul ou o tecnécio, em torno do nódulo. Hoje existe uma série de possibilidades de locais que não sei se realmente o número de falsos negativos está aumentando na literatura, se não é por isso, falta de uma metodologia uniforme de todo mundo. Aqui vocês vejam bem, como foi bem falado, eu acho assim, a linfocintilografia, na minha maneira de ver, é importante, que vai nos dizer se tem um linfonodo, ou 2 ou 3. Sabe-se na literatura que a média de 3 a 4 linfonodos, o índice de falso negativo cai, se aproxima praticamente de 0. Então, acho que normalmente pode ter uma bacia de 1, mas o normal é de 2 a 3. A nossa média foi em torno de 2 da nossa. Bem, então vejam os senhores, aqui nós fazemos um perfil e um de frente. Então, sempre tem sido assim. Trabalhamos sempre com a medicina nuclear. E aqui vocês vejam depois no transoperatório, nós fazemos uma avaliação imediatamente antes da incisão, para definir o ponto na axila. Ali nós temos a injeção peritumoral e subcutânea intradérmica, ali o tumor ali. Então isso é definido, o azul vai nos ajudar, deverá ser quente e azul na hora de... Agora, a localização dele é importante que se saiba, não significa metástase. Nós temos o sentinela que drena aquela área, mas pode não ter metástase ainda. Tá? Então é importante as pessoas saberem. Localizar é o que a gente deseja. Metástase de preferência não. Bem, como aqui uma demonstração, aqui está o tumor. Ali é bipartido. Veja o azul, ele ficou em volta do tumor, para mostrar realmente, os casos eram abertos e nossa injeção, sempre eu fazia todas elas em torno, por causa da tese, em torno do tumor, para realmente pegar a drenagem do tumor, isso que me interessava. E foram realmente, em mastologia, os trabalhos iniciaram dessa maneira, com injeção peritumoral. Então, nós usamos essa técnica e vamos depois mostrar qual é o nosso resultado. Micrometástase, que no conceito da mama é até 2 milímetros, ou inferior a isso. Aqui então os resultados em relação, então se fazia o sentinela e se esvaziava a axila, para confrontar realmente se representava a verdade. A análise por hematoxina e eosina realmente é da patologia, mas nós tivemos 126 casos, eram 2 falsos negativos. Bem, aqui, no momento que a hematoxina e eosina foi negativa aqui, na imunistoquímica, 10% daqueles ali migraram para positividade. Então a gente sabe que a paciente que fez a linfadenectomia, fez o sentinela, não vai ser operada
quer dizer, no momento de aplicar a técnica do ponto de vista de cirurgia conservadora, porque essas todas foram esvaziadas, ela tem que saber que tem um erro de 10%, que vai se positivar depois na imunistoquímica. Esse é um dado clínico muito importante, a positividade pós-cirúrgica devido à imunistoquímica. Então, resultados finais, o paciente tem que ser alertada disso aqui. Bem, aqui em relação à acurácia do método, nós no 124 tínhamos 98,4, aqueles dois casos. Então, e aqui a maioria realmente em torno de 97% a 98%, então nós estávamos de acordo com a literatura. Então, os nossos resultados, sempre usamos rádio e azul. Aqui, então, em relação à especificidade, as proporções binomiais, então, nós temos, então, 96,4% de sensibilidade, com o teste, probabilidade pós-teste negativo de 3,2%. Nós achamos que não deve ser, tanto é que nós trabalhamos que deveria ser inferior a 5% a validação do método, porque eu acho que acima de 5% nós já estaremos errando de modo considerável. Então, nós tivemos 3,2%, a acurácia 98,4%. O professor Alceu me pediu esses dados aí, então. Bem, e a partir, então, da nossa validação do método, o que o serviço tem realizado? Negativo, não se faz nada mais, alertando que 10% vão ser positivados depois pela imunistoquímica. Positivo de secção axilar nível 1 e 2, estamos propondo o nível 3, porque realmente é muito pouco frequência já. E aqui o não identificado, faça a dissecção axilar. Se ele é positivo, vai, e o não identificado também. Nós sabemos que muitas vezes o método de identificação falha. Bem, aí em 2002 nós tínhamos os guidelines em que nós realmente foram os dados, o câncer era unicêntrico. Hoje estão ampliando as indicações e aí vem o falso negativo aumentando. Clinicamente negativo, então esses 3 itens foram a nossa seleção. A axila clinicamente negativa, a gente sabe que a gente erra muito, porque a metástase é pequena ainda, tumor até 5 centímetros e um único tumor presente na mão. Já também como exclusão, nós damos prévia excisão, foi relatado pelo Dr. Coleta, de que isso pode mudar a drenagem linfática, outra rota com outro linfonodo. Então, a quimio-hormonoterapia hoje estão sendo questionadas, e uma coisa importante é que na hora de validar o tema, o assunto, nós temos que ter um grupo já experiente para fazer o linfonodo sentinela. Então, hoje, os residentes aqui, eles aprendem conosco, estão sempre quase um tutorial, o residente fica ali, ele realmente com 10 casos ele já está muito bem. A curva de aprendizado antes era 30. Achamos que aqui eles com 10 casos estão operando muito bem. Bem, e situação em 2007, que nós vamos deixar para discussão, o doutor Menck vai entrar nessa discussão depois. Se vai se usar azul, probe, nós como não tínhamos o probe, trazíamos de fora, que nem aconteceu com outros colegas aqui, ou associação. Então, eu acho, na verdade, que a associação, no meu ponto de vista. O local da injeção, esse é um ponto. Eu uso sempre a mesma maneira e continuo usando da mesma maneira. Estou fazendo um trabalho agora de 2 lugares para ver se corresponderão aos resultados iguais. Estamos fazendo agora uma pesquisa. Tamanho do nódulo. Já tem na literatura, na verdade, uma correlação de tamanho de nódulo com o falso negativo. Então, acho que também esse é um dado importante para a discussão. Nós não vamos apresentar o resultado da literatura. Axila, clinicamente negativa ou pode ser já suspeita ou positiva para fazer o sentinela? É outro assunto controverso. Biópsia prévia, já falamos. Quimioterapia neoadjuvante, que você faz muito hoje no serviço para realmente diminuir o tumor e a paciente, então, fazer uma cirurgia conservadora. Faz da mama, por que não fazer do sentinela? É uma questão. E a taxa de falso negativo aceitável, que hoje eu acho que a literatura está relatando um índice alto de 8%, 9%, e eu acho que não é aceitável. A meu ver, tem que ser inferior a 5%. A metodologia tem que ser discutida. Por enquanto, obrigado.